Existem algumas ideias que só são levadas a sério na internet. Tipo, a Terra é plana. Ou o nazismo é de esquerda. Ou o mundo é governado por reptilianos. Coisas assim não têm espaço no ambiente acadêmico, embora algumas pessoas gostem de citar livros que elas não leram na tentativa de defender essas teses malucas. Não existe no mundo uma universidade digna do nome que leve essas coisas a sério. Apesar disso, o devaneio da Terra plana, a conveniência ideológica de posicionar o nazismo na esquerda e a conspiração dos reptilianos, tudo isso tem espaço garantido na internet. Essa é uma história sobre o maior aparato comunicacional da história da humanidade. Essa é a história sobre o que poderia ser uma rede de difusão de conhecimento. E sobre como essa rede se transformou numa fábrica de extremistas. Dias atrás, eu aceitei a tarefa de explicar a polarização intensa na política brasileira. Essa polarização aí enxerga fascistas de um lado, comunistas do outro e não deixa espaço nenhum no meio disso pra gente conseguir respirar. É verdade, o vídeo todo estava apoiado nas ideias do Rudy Koopmans, um estudioso de primeira linha que conseguiu expressar o funcionamento da polarização através de um gráfico cartesiano simples. Só que para fazer esse vídeo você precisou pesquisar discursos de políticos brasileiros aqui no YouTube. Tadinho. Não foi divertido, até porque eu precisava encontrar discursos do político brasileiro que mais representa o uso proposital de frases polêmicas, polarizadoras. Essa pesquisa deve ter ido longe, hein? E foi. Um vídeo como esse aqui poderia me ajudar. E esse foi um dos que eu acabei assistindo na pesquisa. Esse vídeo aqui também se aproximava bastante daquilo que eu estava buscando naquele momento. Depois de assistir alguns vídeos assim, começaram a aparecer recomendações. Eu lembro que esse vídeo aqui chegou a aparecer como recomendado. Aí depois veio esse e depois esse. Progressivamente, as sugestões foram ficando mais e mais radicais, com discursos cada vez mais violentos. Aí chegou um momento em que o discurso do bandido bom é bandido morto foi substituído por demonstrações práticas dessa tese. Se eu tivesse usando essa distinta plataforma de vídeos para formar uma opinião, se eu não tivesse acesso a um contraponto dessas ideias, essa simples pesquisa teria sido suficiente para me transformar num... Não diz isso. O importante agora é mostrar que as recomendações também podem promover a radicalização para o outro lado do espectro ideológico. Porque uma pesquisa pelos discursos desse cara acabou me trazendo recomendações cada vez mais radicais. Esse vídeo aqui veio como recomendação. Aqui, a tese é de que o PSOL é um partido de direita. A grande diferença do Boulos e de outros com o PT, o que é? Eles são todos candidatos honestos e anticorrupção. E o PT foi processado, condenado e tal, pela direita. Então, são candidaturas que fazem o jogo da direita. E mais nada. Então a percepção de que essa plataforma de vídeos aqui está radicalizando as tendências do usuário, essa percepção aí não é só minha. Nem só sua e nem só minha. Recentemente, o New York Times publicou esse artigo aqui. Ele faz um relato muito parecido com o seu e com o meu, mas ele vai além quando diz isso aqui. Então aí está dizendo que, intrigado, o autor experimentou com tópicos não políticos. Os mesmos padrões básicos emergiram. Vídeos sobre vegetarianismo levaram a vídeos sobre veganismo. E vídeos sobre corridas levaram a vídeos sobre ultramaratonas. Esse é o Jardim Botânico de Curitiba. Essa estufa aqui pode não ter a arquitetura mais original do mundo.
ela foi inspirada Pesadamente inspirada? no Palácio de Cristal de Londres. Ainda assim, esse é um lugar bonito e agradável. Ninguém teria o menor motivo para ameaçar explodir isso aqui. Ou será que teria? Eu acho que teria. Porque em 2016, um menino largou um pacote qualquer nessa estufa, ligou para a polícia e fez uma ameaça de bomba. O local foi isolado temporariamente e liberado depois que a ameaça foi descartada. Tá, e por que alguém ia ameaçar explodir esse lugar? Pra ficar famoso no YouTube, claro. Vai dar muita merda isso, mas eu vou fazer a maior loucura da minha vida. Foda-se. Eu quero provar que eu tenho potencial pra estar lá em cima. Porque eu sempre amei isso, sempre quis isso. Sempre quis a câmera na minha face, me filmando. E não é que eu quero ficar rico, não, eu quero viver disso, entendeu? Eu não aguento mais trabalhar do que eu trabalho. E depois de ser levado para uma delegacia, ele fez um pedido de desculpas. Eu quero pedir desculpa a todos os policiais e a todas as pessoas que têm medo. Os policiais perderam seu tempo, que poderiam estar fazendo qualquer outra ocorrência e atender uma situação. Eu queria pedir desculpa a todo mundo aí que eu atrapalhei de todo mundo. A história da ameaça youtuber terrorista foi parar em vários jornais. Muitos jornais cometeram o erro de divulgar o vídeo do rapaz. Aqui você percebe que o vídeo já não existe mais no YouTube. Tudo bem, porque o jornal que cometeu esse erro aí quase não existe mais. Divulgar esse tipo de conteúdo é a pior coisa que a imprensa pode fazer. Até por razões morais, né? Sim, mas existem razões técnicas também. Ninguém sabe direito como os sistemas do YouTube definem a distribuição de conteúdo dentro dessa plataforma. Isso é um segredo industrial, mas é possível intuir alguns aspectos desses algoritmos observando o funcionamento da plataforma. E quem observar a distribuição do conteúdo no YouTube vai concluir que toda vez que um vídeo é embedado num site de notícias, o canal que é dono desse vídeo cresce. Cresce não só porque os leitores do site clicam no vídeo e aí vêm para o YouTube. Tem mais coisa aí. Quando o YouTube percebe que um determinado vídeo está aparecendo nesses sites de notícias, aí o YouTube passa a recomendar esse vídeo internamente. Aqui no Meteoro, a gente tem um bom exemplo disso. Em agosto do ano passado, o site Indiretas do Bem deu uma moralzinha pra gente. É claro que algumas pessoas clicaram nos vídeos que estavam embedados lá no Indiretas do Bem, gostaram e depois se inscreveram aqui no canal. O primeiro efeito dessa aparição no Indiretas do Bem foi um aumento no número de inscrições aqui no canal. Mas aí uma outra coisa aconteceu. Uma outra coisa que a gente nem esperava. O YouTube passou a sugerir os vídeos do Meteoro para as pessoas. A percentagem do público que chegava ao canal através dos vídeos sugeridos cresceu de 12% para 34% nesse período. Eu até consigo entender o raciocínio por trás disso. Se um vídeo aparece em sites de notícias, aí é porque esse vídeo é relevante. Se o vídeo é relevante, é porque ele deve ser sugerido. O problema é que esse raciocínio também acaba promovendo conteúdos como "ameacei explodir o principal ponto turístico da minha cidade, veja no que deu". Pois é, você poderia colocar toda a culpa nesse menino. Realmente, ele não fez a coisa mais esperta do mundo. Mas tenta entender o contexto por trás dessa ideia ruim que ele teve. O site de notícias tem o hábito horrível de espalhar link para qualquer porcaria. Já o YouTube tem o hábito horrível de priorizar a distribuição de qualquer porcaria que tenha sido linkada nos sites de notícias. E isso acontece toda hora. A Veja São Paulo ajudou a divulgar o cara que se enviou pelo correio e quase morreu dentro de uma caixa, com o vídeo embedado. Em número de visualizações, o vídeo foi um sucesso. O cheiro aqui tá muito ruim, mano. Da mesma maneira que a plataforma vai promovendo o extremismo na política, ela também vai promovendo desafios cada vez mais extremos, até chegar em casos como o desse casal. Ela deu um tiro no peito do namorado, que estava segurando um livro como escudo. A bala atravessou o livro, o cara morreu, a moça foi condenada por assassinato. Dei um tiro no meu namorado, veja no que deu.
Meu, isso não tem graça. Não mesmo. E olha só, a imprensa tem um papel nisso tudo, porque ela ajuda a divulgar essas coisas. E como a gente já explicou, o YouTube prioriza os conteúdos divulgados pela imprensa. Isso significa que o YouTube também é responsável. Claro que o YouTube tem responsabilidade nisso aí. Eles sabem disso. Tanto que eles tentaram resolver essas tretas com isso aqui. Essa é a bolinha amarela da pobreza. Essa é a bolinha amarela da decepção. A bolinha amarela do trabalhei de graça. Essa bolinha amarela é a única medida tomada pelo YouTube até hoje na tentativa de conter a radicalização que essa plataforma tem promovido em todos os âmbitos. Essa bolinha amarela significa que o seu vídeo vai ficar sem anúncios. Essa bolinha amarela significa que o YouTube penaliza centenas de milhares de criadores de conteúdo pelos erros do seu próprio aparato tecnológico. Ao longo do ano passado, muitos criadores tiveram que lidar com isso aqui. A receita deles foi suspensa. Então é por isso que muitos youtubers até não fazem mais conteúdo de qualidade, porque não vale a pena mesmo. Você posta um vídeo super bem feito, o YouTube tira seu dinheiro e ainda não mostra pra ninguém. A tese do YouTube era de que isso aqui iria limpar a plataforma de todo e qualquer conteúdo indesejável. Só que a bolinha amarela também é uma caixa preta. Esse cara aqui tem uma coisa importante para dizer sobre as nossas relações com a tecnologia. Ele diz que quando a gente entra em contato com um aparato técnico, ele aparece pra gente como uma caixa preta. Uma caixa preta? Caixa preta, porque a gente não sabe o que tem dentro desse aparato, nem quais são as regras dele, nem que lógica interna ele segue. Tudo o que a gente pode fazer é botar sinal para dentro e observar o que sai dessa caixa. Acho que eu entendi. No caso do YouTube, tudo que eu posso fazer é subir um vídeo aqui e prestar atenção em como e quando ele vai ser distribuído. Isso, mas ele sugere que a gente vá além. Ir além é o que ele chama de iluminar a caixa preta, entendendo como ela funciona e por que ela funciona assim. E ao fazer isso, a gente entende que todo aparato técnico tem dentro de si uma ideia. Essa ideia não é do aparato em si, mas daqueles que o criaram. Todo aparato surge dentro de um contexto cultural, é feito por pessoas, e pessoas têm vontades, desejos e ideologias. Peraí, isso significa que os algoritmos do YouTube representam em alguma medida as crenças e as ideologias das pessoas por trás deles? Sim, e se a gente não é capaz de saber qual é a ideia dentro do aparato, a gente corre o risco de apenas reproduzir a ideia dele e nunca dialogar com ela. Acting is typically human. Now, this acting can be divided and calculated into actomes. And you can put the actomes into a machine, and the machine begins to act. Now the question is a robot an individual? A robot is not an individual. It acts. It doesn't act quite like a human being. It acts like an object does, but it acts. Embora os algoritmos do YouTube sejam uma representação da ideologia dos seus criadores, eles podem falhar na tentativa de reproduzir essa ideologia. Embora os algoritmos do YouTube tentem defender os interesses dos seus criadores, eles também podem falhar na tentativa de defender esses interesses. Podem mesmo, porque poucos meses depois de desmonetizar vídeos em massa, o YouTube precisou lidar com mais um escândalo. Foi o caso do rapaz que achou que mostrar o corpo de um suicida seria uma piada engraçada. Logan Paul, ele explorou as falhas dos algoritmos do YouTube. Ele fez um vídeo controverso. Aí o vídeo dele apareceu nos sites de notícias. E a máquina por trás do YouTube recomendou o vídeo dele para um monte de gente. E depois disso, os humanos por trás das máquinas do YouTube precisaram redigir uma cartinha, se explicando e pedindo desculpas. Aí você poderia se perguntar, se os algoritmos do YouTube causam dano até aos interesses do YouTube, imagina o dano que eles não podem causar para o público, para a cultura, para a sociedade. E olha, a mesma coisa pode ser dita sobre qualquer rede social. Felizmente, tem bastante gente prestando atenção nisso. É o caso dessa especialista.
Nesse livro, ela avisa: os algoritmos se baseiam no mundo que existia antes deles, e sendo assim, eles acabam automatizando os erros do passado. Algorithms don't make things fair if you just blindly apply algorithms. They don't make things fair. They repeat our past practices, our patterns. They automate the status quo. That would be great if we had a perfect world, but we don't. E ela concorda com aquela ideia de que o algoritmo, como todo aparato técnico, guarda dentro dele uma ideologia. So that's the first rule of algorithms. Algorithms are opinions embedded in code. It's really different from what you think most people think of algorithms. They think algorithms are objective and true and scientific. That's a marketing trick. It's also a marketing trick to intimidate you with algorithms, to make you trust and fear algorithms because you trust and fear mathematics. Toda a circulação de informações nas redes sociais é definida por algoritmos. E esses algoritmos têm um poder enorme sobre a cultura, a política e a sociedade como um todo. Será que é justo que eles continuem sendo um segredo? Talvez você tenha reparado na vinheta diferente na abertura desse vídeo. Ela foi feita com esse caderno aqui que o Pedro mandou pra gente. Valeu, Pedro! E olha, ninguém precisa se preocupar. O Meteoro.doc é um quadro dentro do canal. Então aqueles vídeos que você já conhece, com as animações e tal, eles vão continuar. O nosso canal é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Nossos apoiadores podem ouvir um podcast exclusivo. Muito obrigada, Vinícius e Edilaine. Muito obrigado, Daniele e Wagner. Muito obrigada, Vinícius, com a bisavó dele. Ela já partiu, mas deixou lições importantes e muito amor. Dá pra perceber só de ver a foto.